Sejam muito bem-vindos a mais um super episódio do Smile Talks. Hoje eu até tô um pouco emocionada, porque eu pedi tanto a Deus por esse dia, receber ela que sempre me inspirou muito. Ela sempre foi muito distante para mim, eu sempre achei ela tão linda, mas eu nunca pensei em chegar perto dela. E tem alguns meses que eu venho pedindo para Deus e hoje ela está aqui. Ela é extraordinária. Ela é uma verdadeira inspiração para quem busca equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Líder espiritual referência no Zen Budismo. Autora de obras transformadoras e uma das vozes mais influentes na disseminação da meditação e da filosofia Zen no Brasil. Com sua sabedoria única e presença cativante, ela tem impactado milhões de pessoas ao redor do mundo, incentivando-as a viverem no aqui e no agora, com plenitude e muita consciência. Nossa convidada de hoje é a incrível Monja Coen. Prepare-se para uma conversa que promete iluminar a sua vida. Muito obrigada, Monja, pela sua presença. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. Ai, como é bom olhar nos seus olhos, assim, de pertinho. Quis tanto esse dia poder receber um pouco mais de você e poder, junto de você, multiplicar ainda mais tudo aquilo que você entrega pra gente com tanta luz e tanto valor. Muito obrigada. Obrigada a você. Monja, para começar, sua trajetória até se tornar monja é fascinante. O que levou você a querer se entregar completamente ao budismo e automaticamente reverberar todos esses valores para nós? As procuras na nossa vida começam muito cedo. Eu acho que na infância a gente começa já a desenvolver algumas aptidões, algumas tendências. Mas quando eu fui morar em Los Angeles, na Califórnia, e que eu comecei a praticar o Zazen, eu falei, isso dá sentido à minha vida. E eu quero dedicar o que resta da minha vida, eu tinha 30 anos nessa época, ao Zen. Aí pedi para me tornar monja, o professor disse assim, você vem de uma família católica, não é assim tão fácil. Eu falei, eu aprendo. Eu estudo e aprendo, e depois de 3 anos praticando com eles, eu morava lá, eu larguei tudo que eu fazia, fui morar na comunidade, e depois de 3 anos ele me ordenou monja, dada a minha determinação. Minha mãe aqui no Brasil dizia, mas minha filha, por que não vai ser freira católica? Quando eu tinha 13 anos de idade, eu pensei em ser freira. Eu estudava num colégio de freiras e falei, puxa, deve ser legal, a clausura era sedutora, aquele lugar que era proibido entrar, né? E as irmãs andavam pelo cantinho do corredor, os corredores eram largos, e elas nunca andavam pelo centro, elas sempre andavam perto dos corredores, é uma forma de humildade. Eu achava aquilo tão bonito, elas caminhavam sem fazer barulho, era suave, né? E eu falei, eu queria tanto ser freira, e meu pai, que absurdo, religiosa não. Acontece. E a vida dá voltas, né? A vida deu voltas, até que depois eu acabei me tornando monja nos Estados Unidos. Aí, no dia da minha ordenação, me deram de presente um panfleto do mosteiro no Japão. E eu falei para o meu professor, eu quero ir para lá. Ele falou assim, não, eu já mandei americanas para lá, foi um desastre. A sociedade é muito patriarcalista, você não vai se sentir bem. Eu falei, não, eu venho de um país patriarcalista, pode me mandar que eu dou conta. E fui. E em 83 foi quando você voltou para o Brasil, é isso? Não, em 95. Em 83 eu foi para o Japão e em 95 voltou. Acho que foi talvez um pouco antes, 91, 92, foi por aí. Então aí já tem muitos anos. Eu nasci em 83, eu tenho 42. Então são muitos anos dedicados. Vou fazer 42 agora em maio. Olha que Foi linda. Por isso que a data me chamou a atenção. Eu falei, ela já é monja o tempo que eu sou. Ser humano. Eu sou uma pessoinha. É isso aí, que legal. E aí, monja, vamos agora partindo para o tempo de agora. Hoje em dia fala-se muito em prosperidade. Eu acredito que a prosperidade dos dias de hoje não é a prosperidade que nós cremos que é. E a prosperidade carregada muito da atenção plena. Todo mundo diz, mentalize a sua prosperidade. Cocrie a sua mentalidade, a sua realidade. Só que a gente sabe que
o Zen prega isso muito antes do mundo tentar entender o que era atenção plena. Eu queria que a monja contasse um pouco pra gente, para quem não conhece, o que é o movimento Zen, o que é a filosofia Zen, o que ela nos ensina, porque ela é muito milenar, mas hoje eu acredito que tem sido um pouco mais fácil a compreensão das pessoas. As pessoas confundem um pouco. O caractere Zen que a gente usa é um caractere chinês e que vem do sânscrito, porque a gente falava... O que as pessoas falavam na Índia, né? Que nós vamos praticar o Chan. A Dhyana Chan. Dhyana Chan, que os chineses criaram um caractere que os japoneses chamam de Zen. Isso é meditação. Ele não é bem-estar. Existe um outro caractere chamado Zen, que é bem-estar. Então, tem clínicas Zen. São clínicas de bem-estar, de massagem, de outras coisas. Não exatamente de meditação. A nossa ordem é uma ordem meditativa, onde a prática principal é a meditação silenciosa, que não tem indução. Não tem música tocando, não tem... A meditação tibetana, por exemplo, você olha para um quadro e bem fixamente, depois você fecha os olhos e tem que reproduzir detalhe por detalhe. É um trabalho de plena atenção, importante, mas nós não fazemos isso. É deixar a mente livre para ver o que surge nela e como é que você lida com isso. Então, não é que você vai querer controlar a mente, você vai perceber que a mente é incessante e luminosa. Não é parar a mente não para. Mas você percebe, eu digo que é como entrar no mar. Que quando você entra na beira da praia, tem marolas. Depois pode ter ondas, até ondas muito grandes. Mas você aprende, você tem que saber nadar. Então tem que ter alguém que acompanhe você, que alguém que possa orientar você, porque você primeiro vem as ondinhas batem na perna, né? Que é mais ou menos isso, o pensamento, o que eu fiz hoje de manhã, o que eu vou fazer depois. Eu tenho prosperidade, eu tenho dinheiro, não tenho dinheiro para pagar meus boletos, eu quero um carro, não quero um carro. Tudo isso é o comecinho da entradinha da onda. Aí você vai passando, aí vem uma onda maior. Aí você ou mergulha na onda ou surfa na onda. E aí, mais ou menos, isso que acontece. Então, e a gente, às vezes, consegue dar mergulhos tão profundos que já não tem mais nem onda, nem som, nem luz. Porque a gente sempre pensa que embaixo d'água é muito luminoso. Não é. Quando a gente vê os filmes dos mergulhadores, é porque eles têm lâmpadas aqui. Porque no fundo profundo do mar não chega a luz. Tem um inseto voando aqui conosco. Está participando ativamente. Pode vir, bem-vindo. Só não morde a gente. Não morde. Pronto. Não, porque a minha relação agora com insetos é assim. Eu acabo de tomar banho, tomo um banho de cremes repelentes. Ótimo. Então, a minha fragrância é de repelente. Não queremos bichinhos aqui, por favor. É, por causa das doenças que podem passar, né? Sim. Bom, como é o cotidiano? Já que a monja falou do repelente ali, como que é o cotidiano de uma monja? A gente não imagina, a gente olha daqui, a gente não consegue saber como que é a vida de uma monja fora ali do altar, do púlpito, do trabalho. É normal? A minha vida eu considero bem normal. Agora, tem várias monjas em atividades diferentes. Quando a gente está no mosteiro, a realidade é outra. A gente acorda às 4 da manhã, tem 10 minutos para dobrar a cama, no Japão, né? A cama é um futon que você põe no chão, em 10 minutos você tem que guardar tudo dentro do armário, a parte de baixo embaixo, a de cima em cima, trocar de roupa sem que ninguém veja o seu corpo. É bem interessante ir ao banheiro, lavar o rosto, escovar os dentes e se vestir, são várias camadas de roupa, e estar na sala de meditação, tudo isso em 15 minutos. Então, é uma coisa de plena atenção mesmo, que se você desviar, pensar em qualquer coisa, você não chega. E se não chega, tem uma punição, etc. e tal. E depois tem as meditações matinais, tem as liturgias matinais, tem a refeição matinal, tem o trabalho comunitário matinal de limpeza, de faxina, e depois tem aulas. Então, nós temos aulas todos os dias no mosteiro, de manhã e de tarde. E temos liturgias e meditações de manhã, de tarde e de noite. Então, é uma prática muito ocupada. E você não faz nada sozinha. E você não faz nada que você gostaria de fazer. Eu quero ler um livro, não vai ler, não. Televisão não tinha, rádio não tinha. Tinha um jornal que eu não sabia ler, né? Mas nenhuma das monjas liam, era só para as professoras. Então, você vive separada do mundo, estando no mundo, mas estando separado do mundo. E as brigas nossas eram pelo pano de chão, pela vassoura. Adoro! As brigas mais importantes, não né? É?
O bom é que naquele momento, então, do relacionamento com as monjas no mosteiro, você já é treinada para chegar no momento onde você viverá em atenção plena sempre. É isso aí. É estar presente em cada instante. E a dificuldade da vida monástica não é aprender a tocar sino, limpar o chão. Isso nós aprendemos em qualquer lugar. Relações humanas. Perfeito. Como se relacionar bem com qualquer pessoa. E a gente mudava de aposentos e de funções no mosteiro de 3 em 3 meses. Quando você achava, bom, com essa pessoa está dando certo, tem boas relações, não, você vai para outro quarto com outras pessoas. Sabe aquela que você não ia com a cara? É com aquela que você vai trabalhar agora. Ótimo, e é ela que vai te treinar mais. É isso. Geralmente, as pessoas que mais nos incomodam são as que mais nos lapidam. É isso mesmo. Não é? Exato. E quanto tempo a preparação para se tornar uma monja? São muitos anos? Existe um mínimo, um máximo? Eu comecei a praticar em Los Angeles, na Califórnia. Eu tinha ido morar na Califórnia, tinha arranjado um emprego local no Banco do Brasil, era secretária. E comecei a ter práticas meditativas a partir de um livro que eu li sobre ondas mentais alfa. Procurei o Zen, fui para lá, comecei a praticar 2, 3 vezes por semana. Nessa época eu fazia balé todos os dias, tinha 3 horas de balé clássico todos os dias. Que legal! Pesava 47 quilos, eu peso 82 agora. Era metade do que eu sou. Tinha o cabelo comprido. Queria tanto ter conhecido essa monja também. Foi bem interessante essa época da vida. Aí, quando eu comecei a fazer zazen, sentar em zazen, eu fui deixando de ir ao balé tantas vezes para ir para a meditação. E da meditação fui parando de fazer as dietas que eu fazia, porque eu tinha que comer com o grupo o que era oferecido. Então, houve uma mudança na minha vida, mas foi uma escolha. E é uma mudança em todas as áreas. Em todas elas. Larguei o banco, larguei as minhas... e fui morar na comunidade. Então, morando na comunidade, eu trabalhava num departamento de publicações que eles tinham e ganhava um saláriozinho que era $120 por mês. Eu tinha antes um salário muito maior, 10, 15 vezes mais do que isso, mas eu fiquei com os meus $100 por mês. Vendi carro, não tinha chave, naquela época não tinha nem muito cartão de crédito, mas tinha cheques, não tinha mais nada disso. Me senti tão leve. E tinha uma lojinha na comunidade onde as pessoas punham as roupas que não usavam mais. E eu gostava de ser muito elegante, que nem você, assim. Então, eu tinha as roupas que eu ia trabalhar no banco, era o centro de Los Angeles, Flower Street, todo mundo muito elegante e tal. Aí eu fui trocando essas roupas por roupas como essas aqui, Samuê, né, que é uma roupa mais simples, mais fácil. Mais leve. Mais leve, que pode pôr na máquina, lava, tira e veste. Então, eu fui me modificando aos pouquinhos. Fui cortando os cabelos até que ficaram bem curtinhos, pedi os votos monásticos. O meu professor disse, você vem de uma tradição cristã, você não entende budismo. Eu falei, aprendo. E fiquei com ele. Não desisti. Depois de 3 anos, ele disse, acho que podemos dar a sua ordenação. Ele só falou isso depois que eu telefonei para minha mãe. A gente falava só os domingos, que era mais barato. É tanta coisa diferente hoje em dia, né? Não é tanta coisa. Ligação interurbano, nossa. E minha mãe atende o telefone e diz assim, minha filha, eu entendi. Você está servindo a quem eu chamo de Deus. Seja qual for a religião que você esteja, é a Deus que você estará servindo. E eu te abençoo. Porque até então ela era contra. Mas ela tinha lido um livro do Erich Fromm, Zen e a Psicanálise. E ela era pedagoga, gostava muito de psicologia, de psicanálise. Então, através desse psicanalista, que é o Erich Fromm, ela se convenceu que não era uma lavagem cerebral, porque ela dizia para mim, o Zen é lavagem cerebral, você tome cuidado, quem são essas pessoas, o que vai acontecer com você, seja esperta, minha filha, né? Ainda mais que você foi embora, né? Pois é, estava morando em outro lugar, longe dela. E que ela tinha muitas precauções contra os Estados Unidos. Diz assim, qual é o símbolo desse país? É uma ave de rapina, filha. Cuidado. O simbólico desse país é uma ave de rapina. E você é sul-americana. E você sabe como eles tratam sul-americanos aí? É o que a gente está vendo agora, né? Eu tinha visto, eu tinha tudo. Não era uma questão de não ter visto, né? Mas eu percebi, quando eu fui procurar emprego nos Estados Unidos, eles diziam, finalmente uma agência de emprego disse para mim, vá procurar empresas brasileiras. Porque dificilmente uma empresa norte-americana vai te dar trabalho. Porque você é sul-americana. E aí eu fui procurar, arranjei um emprego no Banco do Brasil,
Eu tinha começado a fazer meditação no grupo que chamava Self-Realization Fellowship, do Paramahansa Yoganandaji. Existe aqui no Brasil também, é muito lindo. E tinha lições pelo correio, praticava em casa, acordava a fazer meditação, tinha visualizações, tinha exercícios, sabe, de estimular o corpo, era muito gostoso, muito bom. Mas eu queria sentar em lótus completa, e lá a gente sentava na cadeira. Aí eu me deram um livro sobre ondas mentais alfa, que era um monge zen, era entrevistado, e perguntavam a ele: o que você acha de usar eletrodos numa clínica para induzir o estado alfa do zen, que é a meditação profunda? E ele disse: a ciência diz que é possível, é porque é. Mas por que entrar pela janela? Essa frase mudou minha vida. Eu falei: eu quero a porta. Eu posso induzir esse mesmo estado com drogas, com eletrodos, mas como é que eu chego lá? Sem usar nada que não seja eu mesma. E eu falei: o Zen parece que é esse caminho. Aí procurei, mas, gente, a lista telefônica. Não era Google. Eu lembro que eu andava com lista telefônica no carro. Quando a gente ainda era novinha, eu via os meus pais, né, também fazendo isso com mapa. Mapa. A gente andava com mapa. Imagine, né? Não tinha celular, não tinha nada disso. Não tinha nada. Para estudar enciclopédia. É isso mesmo, enciclopédia. Barça, vocês lembram? Isso, é mesmo. Acho que a gente viu um mundo muito legal e que ninguém dessa geração, acho que nem imagina como foi passado analógico para o digital. A máquina de escrever, né? A SDF. Exato. Né? Nossa, foi muito interessante mesmo, foi muito bonito. E quando eu trabalhava no banco, é que surgiram as máquinas elétricas, porque não tinham ainda. Então, eu tive que aprender a usar as máquinas elétricas. E as máquinas tinham uma bolinha que você mudava o tipo pela bolinha que tinha letras. O tipo da letra. O tipo da letra. Foi bem interessante. Depois vieram as que tinham memória, antes de chegar nos computadores. E aí chegaram os computadores. Então, toda essa época, eu estava trabalhando no Banco do Brasil. E eu ia de manhã, às 5 horas da manhã, fazer meditação. Eu morava em Hollywood, onde tem aquele sinal na montanha. Uhum. A minha rua chama Beachwood Drive. Ela era no comecinho, era perto do Hollywood Boulevard. Mas o sinal ficava lá em cima, na montanha, né? Então, eu saía da minha casa e ia até Flower Street, que era no centro da cidade. E eu saía dessa casa aqui e ia até lá para trabalhar. Mas no caminho entre a minha casa e Flower Street, o banco, tinha o Zen Center. Então, você passava ali... Passava, meditava e depois ia trabalhar. Às vezes eu ia de hakama. Hakama é uma saia longa, como se usa em artes marciais, né? Que era o que a gente usava para meditação. E às vezes não dava tempo de trocar a roupa. Eu saía da meditação, pegava o carro, e era o que a gente chamava em Los Angeles bumper to bumper, né? Para-choque para para-choque, era tudo parado assim, né? Mas chegava lá, estacionava o carro longe, porque era mais barato, e ia correndo na rua de hakama para chegar no tempo. Eu fico imaginando isso agora, porque naquela época você não dá conta, né? Você acha que legal, tudo bem, né? E chegava no banco para trocar de roupa e começar a trabalhar. Era muito divertido, foi muito bom, foi uma época muito bonita. E eu já me achava, né? Agora eu medito, agora eu sou uma pessoa diferente. E a filha do gerente do banco uma vez encontrou-se comigo e disse assim: nossa, você tem cara de quem medita. Eu falei: fiquei no céu. Já estava visível na minha cara que eu meditava. Resplandecendo. Pois é. Até um dia que eu chego no banco e eu tinha que fazer uma cópia, uma colagem. Eram vários papeizinhos, eu juntei os papeizinhos na copiadora, na tela da copiadora, abaixei a tampinha. E na hora que eu ia fazer a primeira cópia daquela montagem que eu fiz, a dona Erna. Dona Erna era secretária do gerente geral. E foi ela que me deu emprego, que me entrevistou, ver se meu inglês era suficiente, se eu podia trabalhar no banco. Era uma alemã muito séria. Dona Erna entra esbaforida na sala, levanta a tampa do computador, os papéis voam para todos os lados. E eu fiquei com muita raiva. Mas eu não podia brigar com Dona Erna. E eu tive que lidar com a minha raiva pela primeira vez na vida. Isto é raiva. Porque, como eu já meditava, a gente já estava num processo de entender o que está acontecendo. Eu falei: nossa, que raiva. Mas eu não posso brigar com ela. Eu comecei a pensar: o que eu faço com isto? Eu percebi que a minha respiração estava alterada. A minha respiração estava alta e rápida. Ela nem percebeu, ela foi fazer essas coisas dela. Eu catando os papeizinhos do chão. Aí eu falei: nossa, vou trabalhar minha respiração.
Lembrei daquele livro do Hermann Hesse chamado Siddhartha. É um livro fininho, lindo, maravilhoso. E que Siddhartha contava que uma vez ele estava à beira do rio e ele fala: nenhuma água passa 2 vezes no mesmo lugar. Ou seja, tudo é fluido e transitório. Falei, bom, isso aqui vai passar também. Lembrei de Sua Santidade, o Dalai Lama, que dizia: aproveite as oportunidades que a vida dá para treinar a paciência. Eu falei, bom, isso aqui é um treino de paciência. Ótimo. Eu vou ter que fazer tudo de novo. E quem sabe fique até melhor, sendo feito uma segunda vez. E aí, com isto, eu me acalmei. Então, toda aquela raiva que eu tinha, ela passou. E o que eu fiz? A dona Erna saiu da sala, eu peguei os papeizinhos, juntei de novo e fiz outra vez. E falei, por que não? Perfeito. Mais tarde, quando aprendi a usar computador, uma vez eu tinha completado um texto todo e, sem querer, não salvei e perdi. E, de novo, você fica brava, né? Nossa, eu perdi todo o trabalho. Eu falei, não perdi, não. Se eu preciso fazer outra vez, eu posso fazer melhor. Alguma razão houve para que eu não salvasse. Foi bobinha, aprendeu que agora tem que salvar e vai fazer melhor a segunda vez. Então, isso houve uma mudança em mim muito interessante. Porque pouco depois chegou um senhor que era, não se chamava office boy nos Estados Unidos, mas é aquele... Antigamente tinha um nome para funcionário público que levava os documentos de uma mesa para outra, né? Office boy está na rua, mas é que ele ficava ali dentro. Ficava ali dentro. E ele era muito agradável, era muito meu amigo, a gente ia à praia juntos e tal. E ele chegou, me cumprimentou. Eu falei, se eu tivesse brava, ele ia dizer bom dia. Eu falei, bom dia por quê? Você não sabe que eu estou no problema aqui? Ia reclamar da vida, ia reclamar das coisas. Mas eu já tinha conseguido entrar no meu eixo de equilíbrio. Eu tive uma grande mestra em Los Angeles, chamava Charlotte Jokubeck. Era uma norte-americana que se tornou monja, uma das primeiras monjas norte-americanas, e muito correta. Então, eu fui... amparada por ela. Todas as manhãs, quando eu podia, eu tinha entrevistas individuais com ela. Nós tínhamos meditação todas as manhãs, às 5 e pouco da manhã, e tinha direito a ter entrevista com o professor. Não era todos os dias, mas 2 ou 3 vezes por semana eu falava com ela. E ela dizia isso: olhe para você, perceba o que está acontecendo, trabalhe suas emoções, trabalhe seus sentimentos. Foi muito bonito, foi uma coisa muito linda. Então, pela primeira vez, eu peguei a raiva. Porque a gente fala, eu estive com raiva, eu vou ficar com raiva. Mas naquele dia eu peguei, isto é raiva. Identificou dentro de você o sentimento. E o que eu faço com isto? Perfeito. E aí eu usei meios hábeis para não ficar com a raiva, não ficar remoendo e me livrar do peso. Fiz de novo, foi tudo bem, passou, estou de boa. É meio que um caminho sem volta a gente começar a entender de verdade os nossos sentimentos, os nossos... rompantes, Sim. Os nossos desejos obscuros, porque muitas vezes a gente passa pela nossa cabeça que queria matar aquela pessoa. Não deixa de ser um desejo. Você pensou isso, você tem que mudar o seu pensamento, mas ele está ali. E é um caminho sem volta, né, monja? A gente começa a equilibrar a nossa qualidade espiritual, mental e física, e a gente não quer mais cair. A gente não quer mais, por mais que a gente caia, a gente não quer mais voltar para trás. Não. A ideia é essa, né? A gente fala que o Arakan de não retorno, que se chama, né? Quer dizer, tem vários níveis de pessoas que praticam meditação. A gente fala, tem de 1 retorno, de 2 retornos, de 3 retornos. Quer dizer, aprendeu, mas não aprendeu direito ainda, né? Vai ter que fazer de novo. Aprendeu, vai fazer 2, 3 vezes para poder chegar lá de novo. E até que chega num lugar que fala do não retorno. O que você aprendeu, aprendido está. E é daqui para frente. Perfeito. Mas a gente falha muitas vezes. Não é dizer eu sou perfeita, nunca mais fiquei com raiva, nunca mais tive... Não, mas a gente identifica com mais facilidade. Você percebe com mais rapidez e volta para o eixo mais rapidamente. Não é que não sai do eixo. Muitas coisas nos tiram, né? Nos provocam, nos empurram, né? Mas você percebe, nossa, saí do eixo de equilíbrio, peraí, deixa eu voltar. Respira e volta, respira e volta. E aí você já fala de outro lugar. Não fala da raiva, não fala da indignação, nem do afeto, do amor, etc. Porque você pode se apaixonar por uma pessoa que não tem nada a ver com você, né? E aí fica se derretendo, ai, meu amor. Também não é bom. Também não é bom.
Ô, Monja, como que o Zen budismo enxerga, isso é um dos temas, o nosso podcast é o podcast que fala tudo sobre corpo, mente e espírito. Sim. Como que o Zen budismo enxerga esse equilíbrio? Como que através dos pilares do Zen budismo nós conseguimos encontrar esse eixo entre corpo, mente e espírito? Pois, como você diz, corpo, mente e espírito não estão separados. Há uma integridade. E às vezes a gente não percebe isso. Por isso que é importante a postura física. Quando nós sentamos em meditação, é preciso ter uma postura. E a gente sempre fala para as pessoas, põe os ombros para trás e para baixo. Alinha os chakras, alinha o seu corpo. Abre o seu peito, o diafragma, porque é por aqui que você vai entrar em contato com o oxigênio. E o oxigênio é o que faz com que seu cérebro e suas células estejam mais saudáveis. Então, nós vamos trabalhar com oxigenação do corpo. Então, para isto, é preciso que o pulmão esteja limpo e que você tenha condições de respirar conscientemente. Mas precisa ter um propósito. O que eu quero fazer com isto? Na verdade, se você tiver, eu vou virar iluminada, você perdeu, porque a sua ideia da iluminação já é uma separação daquilo que é a sua natureza. A sua natureza verdadeira, ela já é brilhante, iluminada. Então, se você acha que você vai virar outra pessoa, não vai virar, não. Você vai conhecer-se melhor e poder usar melhor. A gente fala suas emoções, seus sentimentos. Não é controlar, não. É perceber. Nossa, estou com raiva. Que interessante. Isso vem no saquinho de pele de ser humano. Vem com todos os sentimentos e todas as possibilidades. Quais as minhas escolhas? Eu quero ficar uma pessoa raivosa, briguenta, sempre reclamando de tudo, achando que estão me perseguindo o tempo todo? Ou eu me liberto disso? Por que essa pessoa me tratou mal? Ela não deve estar bem. Então não é contra mim. Eu não sou o centro do mundo nem o centro do universo. Sou uma das formas de vida. Eu acho que o Zen deixa isso muito claro para nós, sabe? Que o nosso corpo é importantíssimo, nós temos que cuidar dele. Não é deixar de qualquer jeito, ele precisa ser cuidado. Precisa ficar bonita. Você se sentir bem com você. Você apreciar você, não é já só porcaria, só um lixo. Todo mundo vai te tratar assim. Você não, eu tenho qualidades, eu tenho coisas boas que eu posso fazer no mundo, né? Então, desenvolver as suas aptidões, desenvolver as suas qualidades e perceber que não tem fim esse aprimoramento. Esse aprimoramento é infinito. Então, a gente chega numa determinado estágio e você fala, ainda tem mais. O que eu sei ainda é pouco ainda. Uma vez Buda estava com os alunos dele numa floresta, e tinha muitas folhas caídas no chão. Ele pegou um punhadinho de folhas e falou para as pessoas que estavam lá, vocês acham que eu tenho muitas folhas nas minhas mãos? Ele disse, tem bastante folhas na mão, mestre. Mas em relação a essa floresta, são muitas ou poucas? Em relação à floresta, são pouquíssimas. Ele disse, essa é a quantidade de ensinamentos que eu passo a você. É como um punhado de folhinhas, mas tem tantos ensinamentos na natureza, na vida, em toda parte, que não é só esses que eu dou que são suficientes. Então, não parem de aprender. Percebam que sempre tem mais alguma coisa que você pode aprimorar e aprender. Isso, para mim, é fundamental. Não é dizer, eu sou um ser completo, perfeito, cheguei no êxtase, sou o máximo. Não. Isso daí é divisão ainda. Portanto, que a gente fala assim, um bodhisattva, que é o ser que despertou. Achar que é um bodhisattva é porque não é ainda. Quando você se acha uma pessoa comum, cheia de altos e baixos, de amores, de tristezas, de raivas e prazeres, está tudo bem. Agora, que escolha você faz? Na hora que alguém na rua passa, te empurra e você cai, você vai ficar com raiva da pessoa que te derrubou? Você fala, por que será que eu estava distraída, não percebi e caí? E por que essa pessoa me derrubou? Ela nem me conhece. Ela não tem raiva de mim. Então, não é comigo isto. Então, você sai desse individualismo, né? Eu no centro do mundo. Eu, um ser humano, numa cidade muito grande, um planeta imenso, né? Tem, sei lá, quantos bilhões de pessoas. Nós somos isso aqui em relação ao todo, né? Isso. Monja, a maioria das pessoas buscam a espiritualidade ou a fé nos momentos de crise. Sim. E a gente percebe, eu sou neta de muçulmano. Olha, que linda. Minha mãe veio de lá, carregada no barquinho para vir para cá. Carregada de onde? Do Líbano. Do Líbano. Fugida. Que linda. E eu cresci vendo uma avó que tinha muita fé,
e vivia a resiliência, vivia a morte de vontades para a vida do espírito. Sim. Eu vejo muito isso no Zen, nos valores de Buda, vejo isso nos valores que a minha avó tinha. Eu tendo outra, eu não tenho religião, tá? Eu tenho um estilo de vida. Para mim, Jesus é quem eu imito. Do meu ponto de vista, ele para mim é um cara que me ensina muito, e então eu imito ele. E aí eu vejo que no meu caminho, eu tenho 15 anos com Jesus, eu tive que abrir mão de muita coisa para conseguir caminhar com ele. Mesmo não sendo visto como a minha avó, que usava burca, calça, 2 lenços. A minha avó ficava numa sala, os homens em uma. E eu vejo a resiliência na parte do Zen muito semelhante à da minha avó. Por que eu dei toda essa volta? Existe processo espiritual que não faz com que você morra, de certa forma. Eu digo, a gente sempre precisa morrer para que o nosso espírito brilhe. É o que eu acredito. Isso é o que a monja vê na história. Quantas vezes a monja morreu para que a luz dela brilhasse? Então, a gente tem que morrer para as ideias que nós temos de quem somos, para encontrar o que a gente chama o nosso eu verdadeiro, a essência do ser. Se ainda tenho uma ideia do que eu sou e como eu devo me portar no mundo, eu ainda estou separada de mim mesma. Então, a gente desaparece, a gente fala, almofada de meditação é onde você morre. Mas não é que a pessoa tem que se matar. Tem uns que são tontos, a gente tem que dar muito cuidado. Morrer, que eu estou dizendo aqui. Mas morrer para ideias que você tem de quem você é, para você encontrar quem você é de verdade. Não é? Que bonito, eu tenho sobrinhas que são descendentes de libaneses também. E a minha neta, sobrenome da minha neta é Jorge, que também é um nome é interessante. A gente está misturado nesse mundo, Exato, né? Não existe nem certo nem errado. Existe, eu sempre falo que existe um acalanto para cada coração. Isso. A minha irmã, por exemplo, ela se casou com este jovem de família libanesa e quando tinha as reuniões na casa dele, os homens ficavam numa sala e as mulheres na outra. E ela estava estudando medicina. E ela então saía e ia falar com os homens de política. Eles achavam um horror aquilo. Ela queria discutir política, outras coisas. É isso, é assim. E achavam muito estranho. E ela disse assim, mas eu não tenho o que falar de tomate, eu não compro tomate. Eles têm filhos, elas falam das filhas das fraldas, eu não tenho filhos ainda. E o me interessa é política. Então, mas era um escândalo, que ela saía da roda das mulheres para falar com os homens. Você falou da sua avó, me lembrei assim, disso. Em casa era assim. Mas essa lembrança da entrega da minha avó ao que ela acreditava, a religião, vamos chamar de religião, me levou a morrer todas as vezes que eu precisava, porque eu lembrava da entrega dela. Isso, né? Então, querendo ou não, o exemplo arrasta. Por mais que seja de valores diferentes, se a gente tem dentro da nossa casa alguém que faça esse movimento, eu acredito que hoje a monja, talvez antigamente os pais não aprovavam, mas passaram a aprovar e com certeza você deve ter ensinado algo a eles daquilo que você carregou, né? Eu também tive uma avó que era muito religiosa, ela era filha de Maria, então todos os dias ela tinha os horários dela de rezar o terço, e era toda tão bonitinha. Minha avó era a mesma coisa, estendia o tapete, virava pra Meca e ficava lá. Mas isso é gostoso, porque quando a gente tem as nossas dificuldades em se entregar verdadeiramente, a gente lembra daquilo, a gente fala, não, ela fez por mim, se hoje eu tenho oportunidade, foi porque ela também fez. É isso mesmo, a vida dela tornou possível a sua. Perfeito. E a gente agradece essa vida. É isso. Ó, a gente está na hora do almoço. Sim. Então eu vou falar do nosso patrocinador mais gostoso, monja. Oba. Vamos chamar, diretor? Cúrcuma. Vamos lá, ó, é o seguinte. Quem tem pressa come cúrcuma e quem tem bom gosto também. Cúrcuma é uma comidinha com gostinho de comidinha de vó, de mãe, uma comidinha congelada, sem conservantes, tudo natural. As embalagens são preparadas a vácuo, então você pode fazer tanto no banho-maria quanto no micro-ondas. A durabilidade é muito maior por não ter conservantes e o menu é incrível. Você pode comprar kits prontos ou você pode fazer aí o seu pedido de acordo com o que você gosta.
você tem desde sopas, cremes, pratos, carnes, enfim. E também, se você precisar de quitutes para a sua festa, a Cúrcuma tem também. Se você quiser saber mais, passe o seu celular no QR Code e conheça a Cúrcuma. Quem tem pressa come cúrcuma e quem tem bom gosto também. Palmas para a Cúrcuma, diretor! Que legal. Vai ganhar! Monja vai ganhar um monte de cúrcuma. Vai todo mundo provar cúrcuma e comer cúrcuma. Que bom, que bom. Bom, deixa eu ver aqui mais uma perguntinha. Eu não estou usando o roteiro, porque tá tão gostoso. Mas, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Vamos falar de ansiedade? Ok. Vamos falar do medo, da ansiedade do futuro? Hoje a gente vive numa sociedade muito acelerada, muito medrosa, né? A gente estava até falando isso antes de chegar, as pessoas têm medo de ir não sei aonde, ir ali. Isso, Monja, é falta de fé? Tem a ver com a falta de fé e tem uma divulgação muito grande nas redes sociais e na televisão que só nos mostram crimes. Eu tenho percebido isso. Eu começo a ver um noticiário e daí a pouco crime aqui, crime ali. Eu falei, puxa, eu não sou policial, né? Eu não preciso saber de tantos crimes assim. Mas a gente começa a ficar assustado mesmo. E como tem pessoas que vêm ao templo e como as nossas aulas geralmente são à noite, as pessoas têm medo de vir à noite ao templo. Eles querem agora só... Desde a pandemia, antes da pandemia não era assim, mas depois da pandemia acostumaram-se a ficar em casa e ter aulas em casa, e eu estou com dificuldade que eles voltem a vir ao templo porque tem medo. E as pessoas falam isso diretamente, eu tenho medo de sair à noite, Monja. Eu tenho medo de onde é que eu vou parar o carro, se alguém vai me assaltar na rua. Então nós estamos vivendo uma sociedade do medo, sim. Eu ainda tenho bastante, obrigada. Então, estamos tendo, mas eu acho que tem a ver com muita divulgação sobre crimes e coisas horríveis que estão acontecendo e parece que pode acontecer com cada um de nós. A minha filha fica muito brava quando eu digo isso para ela, né? Ela diz, mamãe, que é isso? A gente está aqui, está tudo bem. Antes eu vim para o Brasil, estava no Japão, no mosteiro não tinha televisão, mas eu estava trabalhando num templo e tinha televisão. E a televisão mostrava o Brasil com muitos crimes. Muitas coisas medonhas acontecendo. E eu telefonei para minha mãe e disse assim, olha, eu ia voltar, mas acho melhor não voltar, porque está medonho aí, né? Está cheio de assaltos e tiros, e mostrava muito Rio de Janeiro, e sequestros, né? E a minha mãe dizia, o que você está falando? Nós estamos morando aqui. Você volte, aqui é a sua casa. Você volte para cá. E me deu uma bronca, sabe? Porque se a gente vê só o que aparece na televisão, é um horror. E a nossa mente fica em sobressalto. Então, a gente fica com medo de sair na rua, fica com medo de sair com o celular, porque vão roubar meu celular, vão dar um mata-leão. E a gente vê tanta coisa nas proximidades de onde a gente mora, mas isso não pode nos impedir de sair. Isso não pode nos impedir de viver a nossa vida. E a gente tem que tomar cuidados, tem que estar mais esperto, não pode estar distraído, né? Tem o pessoal que fala para mim, quando você leva o celular na mão, segura ele por cima, porque ninguém consegue puxar. Se você estiver segurando aqui embaixo, alguém vem e puxa. Então a gente vai aprendendo pequenas dicas, pequenas coisas de viver numa sociedade onde tem muito roubo, onde tem muito assalto, onde pode haver muito perigo. Mas não é só disso que as pessoas têm ansiedade. Tem medo de perder a relação, tem medo de perder o trabalho, tem medo de perder a sua fonte de renda, tem medo de perder a juventude, tem medo de perder a saúde. Então, de repente, a gente ficou com medo de quase tudo. Em vez de apreciar a vida e apreciar cada instante da vida, que nunca é igual. Cada momento é diferente do outro. E tudo está em movimento e transformação. Agora, o que a gente pode fazer é dirigir essa transformação. A ansiedade não é ruim. Tem uma ansiedade boa. A gente ia se encontrar, fiquei pensando como é que será, onde será. Não é? É gostosinho. Dá uma novidade, uma coisa diferente. Eu estou desde ontem ansiosa. Não é? Uma coisa diferente no nosso dia a dia, não é verdade? É. Hoje é uma mudança. Não é todos os dias que a gente se encontra, não é todos os dias que eu venho aqui. Então, é estimulante essa ansiedade. Sim. Mas a ansiedade que nos paralisa, que diz, não vou lá. Será que ela vai fazer perguntas que eu não vou gostar? Será que eu vou responder? Sabe? Isso é que a gente não pode deixar acontecer conosco.
Perfeito. Porque a vida é movimento e transformação. E nós não temos um script fechado do que vai acontecer e como vai ser. Mas nós somos capazes de improvisar. A gente tem linhas que a gente segue, não é? Tudo que você perguntar para mim, eu só posso falar a partir do ponto de vista do Zen budismo e das minhas experiências de vida. Eu não posso falar de outras coisas que eu desconheço. E da mesma forma você. Sim. Então, a nossa relação vai ser das nossas experiências, de nossos estudos. E se eu quiser falar de coisas que eu não sei, vai ser bobagem. Então, por que o medo? Porque agora essa ansiedade gostosinha de como será, que legal, que gostoso, isso é necessário. Senão a gente ia ficar tudo assim, já sei. Sem motivação. Sem motivação. Então, a gente fala, um pouco de estresse é preciso para a gente se mexer no mundo. Eu sempre ouvia da minha mãe assim, a gente tem que ter um potinho de todos os sentimentos na vida. Legal. A gente tem que provar de todos. Isso. Senão a gente nunca vai saber o que é bom, o que não é, o que serve ou o que não serve. Que bonito. Muitas vezes a gente fala, eu não... Deus me livre de sentir inveja. Como que você vai saber se você é ou não invejoso se você nunca sentiu inveja? É muito bonito falar que o outro sente inveja, mas a gente nunca olha para isso, né? Isso. Então, transformar todos os nossos sentimentos, eu acho que é o X da questão. A gente tem que saber que a gente carrega de tudo um pouco para a gente poder ser melhor. Achei lindo isso. Potinhos de sabores diferentes, é isso aí. De todos os sentimentos, da raiva, do ódio, da inveja, do medo, da ambição. Eu até lembro que uma vez ela falou sobre a ambição, porque... Ambição também é algo que às vezes a gente fala, não, mas não vou ser ambiciosa. Né? As pessoas... Tem alguns termos que eles pairam na nossa cabeça de uma forma que é errada. Como submissão. As pessoas acham que submissão é ser algo ruim. Você se coloca embaixo da pessoa, a pessoa pisar em você, não tem nada a ver. Então, tem alguns termos dentro desses potinhos de sentimento que eu acho que a gente tem que sentir para não achar que sabe o que os outros disseram que é verdade. É isso aí. Não é meio por aí? É isso aí. Monja, em tempos de polarização, de estresse social, como que a prática do Zen budismo traz a gente para uma vida mais saudável? O que praticando, é óbvio que a meditação, a respiração, mas num todo, como que a gente consegue sair? Porque a maioria das pessoas que são zen. São mais calmas, são mais serenas. O que o Zen traz pra gente nesse mundo de estresse que outras filosofias talvez não trouxessem pra gente? Acho que o primeiro ensinamento de Buda, que já é de todo o budismo, não só do Zen, que não há nada fixo nem nada permanente. Nada tem uma autoidentidade substancial, independente e separada. Essa frase eu acho uma joia. Nada neste mundo tem uma autoidentidade substancial, independente e separada. Tudo está interligado, interconectado. Perfeito. Então, quando você percebe isso, já fica mais leve o peso, né? Não sou eu que estou fazendo isso, somos nós. E o que eu posso fazer que seja melhor para nós. E esse nós, eu estou incluída nesse nós. Não estou separada disto. Então, acho que esse é um dos pontos principais. Segundo, tudo está interconectado, nada fixo, nada permanente. Existe, nem o eu é fixo ou permanente, nós somos um processo em desenvolvimento e transformação. Dependendo das coisas que nós produzimos, vão ser os resultados que nós vamos colher. Isso todas as religiões falam a mesma coisa, né? Semeadura e colheita. Exatamente. Fato. Plantou alface, não vai nascer pepino. Não, entendam, por favor. Então, o que estamos plantando e colocando no mundo, né? E às vezes a gente coloca a coisa errada. E na hora que você percebe que é uma coisa que não era adequada, como é que você recua? Como é que você se arrepende? Como é que você transforma? Como é que você pode pedir perdão? Como é que você pode perceber que foi uma falha sua e que você pode melhorar? E não dizer, não tem jeito, eu sou assim. Não, eu sou um processo em transformação. Então, perceber as nossas insuficiências não nos torna um ser insuficiente, mas um ser capaz de se aperfeiçoar. Eu acho que isso é mais importante. Que lindo! O Buda pregava muito essa coletividade, esse emaranhado da vida. E isso gera uma autorresponsabilidade que facilita a nossa evolução. Exato.
Não é? Somos corresponsáveis pela realidade que estamos vivendo, não só na nossa vida pessoal, como social e coletiva do planeta. Perfeito. De tudo que está acontecendo em todas as partes do mundo. Hoje, que nós estamos falando aqui, dia 27 de janeiro, é o Dia Memorial do Holocausto. Olha que coisa forte. Que lindo! Não é? Ontem eu tive na CIP, a Congregação Israelita Paulista, onde tiveram várias pessoas, vários personagens falando, e o que eu achei, tem os sobreviventes do Holocausto, um senhor de 92 anos de idade, que puseram ele no microfone. Ele trouxe um iPad. 93 anos de idade. Nem eu não sei mexer no iPad. Apertou os botõezinhos e sabia das datas exatas. Ele morou na Hungria e Áustria durante a guerra, né? As coisas dele de criança, de adolescente, mas muito interessante, né? A primeira coisa, todo mundo aplaudiu quando ele viu. Lógico. Alta tecnologia. Sim. Então, não é porque tem mais de 90 anos que está fora da realidade. Exato. Isso eu achei maravilhoso. E teve um menino que estava lá também, que é um dos sobreviventes do dia 7 de outubro de 23, que o Hamas invadiu lá. E ele ficou num bunker, que era uma proteção, embaixo de todos os amigos mortos. Ai, é um brasileiro, eu não sabia que era um brasileiro. E ele estava lá. Quantos anos? Ele é jovem. Ele é jovem. É jovem. Okay. E a camiseta dele tinha a data, né? Acho que é 7 de outubro de 23, né? E estava escrito, nós vamos dançar de novo. Ai, que coisa mais linda. E uma das coisas que o pessoal que estava lá na sinagoga, dos sobreviventes que falaram, fizeram até uma medalha sobre isso. Nós estamos vivos, e foi uma coisa que você falou, por causa das vidas anteriores à nossa. E aí o pessoal fala, como é que essas pessoas que ficaram presas, todos esses tempos lá, reféns, etc., como é que eles vão sair? Diz assim, olhando os sobreviventes do Holocausto. Porque eles sobreviveram, eles se casaram, tiveram famílias e estão aqui. Que lindo. E como é que você faz? Você vive. Se você sobreviveu, você vive. Você não fica parado lá. Claro que parte de alguma coisa morreu nesse processo, né? Mas está vivo aqui agora. A vida é mais importante. E nós somos o resultado das vidas anteriores à nossa. E a gente honra essas vidas na nossa vida. E é no dia a dia. Na coisa de você lembrando da vovó, lembrando da fé que a vovó tinha e que passou para você. Mesmo que a sua agora seja de Jesus, que não seja para Alá, né? O profeta Muhammad, que Alá o tenha. Que Alá o tenha. Não é? Mesmo que seja Jesus de Nazaré, ele é um modelo extraordinário. É o que eu falo, a gente tem que ter na vida algumas pessoas que são modelos para nós. Quando a gente não sabe o que fazer, você fala, puxa, aquele cara ele era tão inteligente, tão bom, tão legal, o que ele faria nessa circunstância? E a gente diz que no começo da vida, a gente copia. A gente aprendeu a falar papai, mamãe, copiando. E a gente aprendeu a falar e agora a nossa fala é nossa. Porque é uma mistura de várias pessoas, de vários encontros, de vários livros, de vários professores que vão fazer ser quem somos. E não somos produtos finais, estamos continuando aprendendo. Então a gente tem referenciais, não é? E quando a gente está em dúvida, a gente vai procurar nesse referencial que eu confio um caminho para ver, será que eu estou no caminho certo ou estou me desviando? E você falou, o seu caminho é de Jesus, que assim seja. Eu tinha muita birra da minha avó, Monja, porque você já conhece como é a estrutura familiar. A minha avó tinha 4 secretárias para ajudar em casa, eu era a 5ª. Aham. E eu era pequenininha, queria assistir televisão enquanto a perua não ia me buscar para a escola. E ela falava, não, você vai limpar a casa. Também sentia aquela raiva. Eu falava, mas por quê? Chama meu irmão para limpar a casa. Por que eu tenho que limpar? Ela falava, porque você é mulher. E eu cresci, até entender que eu não tinha que ter nada contra a minha avó, eu cresci com aquele rancinho. E até mesmo esse ranço, eu passei a trabalhar ele de forma positiva para amar mais, olhando que ela dava o que ela tinha, né? É isso. Ela aprendeu aquilo. Como que eu vou julgá-la ou carregar qualquer mágoa dela? É isso.
E eu me arrependi profundamente porque ela falava comigo em árabe. Então eu entendo tudo, mas eu não consigo falar. Sei. Porque eu ficava com birra de não responder para ela em árabe. Ah, Se arrependimento matasse. não é? Tava duriteza. Vamos falar aqui rapidinho do nosso próximo patrocinador parceiro, que é Desplaque. Se você quiser ter um sorriso, um smile, assim, ó, bem bonito, você tem que usar Desplaque. Desplaque é um gel oral premium 77% natural, composto por aloe vera, calêndula, cranberry, própolis. Você não precisa de enxágue, ele faz bem para o seu organismo. Se você usa mordedor, aparelho invisível, pode passar. Não precisa enxaguar, seus dentes ficarão mais lisos, você não tem a influência do alumínio. Bom, é simplesmente incrível. Se você quiser saber mais, passe o seu celular no QR Code e conheça a Desplaque. Palmas para o nosso patrocinador. O primeiro. Esse foi o que acreditou no nosso programa desde o primeiro. Tá com a gente desde que começou. Parabéns. Monja. Eu sei que o teu tempo é corrido, então a gente já tá com quase 1 hora. Infelizmente, que eu ficaria aqui horas. Tá muito bom mesmo. O que você quer deixar para o nosso público? Antes da gente entrar, eu tenho 2 quadros finais, surpresas no programa. Tá bem. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você tem sentido nesses últimos tempos, qual a mensagem que você quer deixar para o público sobre amor. Me fale sobre amor, porque eu amo ouvir a Monja falando sobre o amor. Deixa uma mensagem do coração pra gente, Monja. Eu acho que você falou a coisa mais importante agora há pouco, quando falou da vovó. Da birra com a vovó, de não entender quem era ela e da gente ter a capacidade de compreender melhor o mundo e o outro, mais do que querer ser compreendida. É uma frase de São Francisco, até dizem que é dele, e que eu acho que é muito importante. Isso é amor. Eu preciso compreender melhor do que ser compreendida. Por que a pessoa se manifesta assim? Isso é tudo que ela tem para dar? Que bom. Por que eu vou exigir de alguém dê alguma coisa que a pessoa não tem para dar? Eu sou capaz de amar essa pessoa assim como ela é, não como eu imaginei, como eu achei que deveria ser. Isso tem a ver com o mundo. Será que eu aprecio o mundo e a época que eu estou vivendo do jeito que é? Porque é resultado de inúmeras causas e condições. Mas nós podemos modificar essas causas e condições. E a gente está modificando. Tem coisas boas e ruins que acontecem e a gente tem que lembrar também que o pêndulo da história não é fixo. Ele vai de um lado para outro. Ele é lento, mas ele não é fixo. E tudo passa e tudo se transforma. Mas nós podemos direcionar. E eu queria que todos despertassem para essa mente que percebe que somos a vida da Terra, que estamos intercomunicando a tudo e a todos e somos capazes de amar, de querer bem todos os seres humanos e todas as formas de vida do planeta que tornam possíveis a nossa vida. Respeito à vida na pluralidade. E fé, que você falou, é muito importante. Tenha fé em você. Tenha fé na sua capacidade de despertar. Tenha fé no seu DNA, que é o resultado de milhões de anos. Milhões. E a gente apreciar a vida, cada instantezinho dela. Como é bom te ouvir, Monja. Muito obrigada. Muito bom obrigada. Estar com você, linda. Vou chamar o quadro, o penúltimo quadro. Vamos chamar, diretor? Vamos lá? Sorriso, saúde e sucesso sempre. Monja, esse é um dos slogans do nosso programa. Sim. E eu queria saber de você de forma bem pontual, Monja. O que significa para você sorrisos? Alegria, contentamento. O que significa para você saúde? Bem-estar. O que significa para você sucesso? Suceder, levar adiante. E o que significa para você sempre? Sempre, quer dizer, aqui e agora. Que lindo! Foi a mais prática e mais pontual de todas as definições. Muito maravilhosa. Que bom. E agora a gente vai para o nosso segundo e último quadro. Vamos chamar, diretor? De frente com seu smile. Fiscou agora. Monja, ó. Esse aqui é o espelho do agora.
eu queria que você deixasse uma mensagem de amor para você. Para mim? Não para a monja que passou, nem Sei. para a monja que está por vir. Sei. Olha para esse espelho e fale, declare o seu amor por você, monja. Nossa, Monja Queen, tava com saudades de te olhar. Você tá bem sim, 77 anos, que bonitinha. Você não pensava que até essa idade, né? Tem rugas, que bom. Você tá feliz? Às vezes sim, às vezes não. Tudo passa, não passa? Aprecia cada instante da vida. Eu gosto de você, muito. Que linda! Palmas, monja. Bom, esse aqui é um presente do Smile Talks para você, querida. Que maravilha. Muito obrigada. Ó, tem tudo aí. Daqui a pouco tem uma sacola de comida, viu, monja? Oba, muito obrigada. Agradeço. Monja, foi um grande prazer. Muito obrigada. Um presente tê-la conosco, que seja uma de muitas ainda, que eu espero que o Smile Talks exista por muito e muito tempo, levando cada vez mais saúde, amor e bem-estar para o público. Que assim seja. Amém. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada. A todos, um beijo. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Fui!